Pessoal, hoje a gente está aqui com o Dr. Fernando, que além de ser o meu médico querido, que me acompanha nessas últimas 3 décadas no meu tratamento de talassemia, continua seus estudos e seu trabalho com a talassemia, coordenando as pesquisas sobre talassemia na Apofarma. Ele é pediatra, oncohematologista, então com certeza vai ser muito interessante o que a gente vai conversar. Então estamos aqui para bater um papo e saber as novidades, para você contar para a gente um pouquinho. Na sua visão, nessas últimas 4 décadas, quais foram os principais avanços? Iru, é um prazer estar aqui com você. Os últimos 40 anos mudou muito o tratamento da talassemia. Você lembra que antigamente faziam as transfusões não tão frequentemente como se faz hoje, e a terapia para tirar o acúmulo de ferro era com uma injeção que se tinha que fazer todos os dias por 8 a 10 horas por dia. De lá para cá, as coisas mudaram. As transfusões são feitas com mais frequência e com isso a gente consegue ter um desenvolvimento, as pessoas têm um desenvolvimento normal, e o tratamento de retirada do ferro hoje é com comprimidos. Então não tem mais a necessidade de fazer as injeções todos os dias. Então hoje temos uma mudança muito grande da talassemia, que deixou de ser uma doença fatal, onde as crianças geralmente morriam com até 5 anos de idade, 10 anos de idade. Hoje é só uma condição crônica, que eu nem acho mais que seja um paciente com talassemia, uma pessoa com talassemia, que tem uma vida praticamente normal, com filhos, casamento, filhos, e hoje nós sabemos que tem até netos. Ai, meu Deus! Temos pacientes com netos hoje, e que são empresários, médicos, advogados, juízes, com muito sucesso na vida. Puxa vida, que bom! Bom, então com isso, com toda essa o avanço que teve na segurança do sangue, na facilidade com a quelação, também com certeza os médicos aprenderam mais a tratar melhor o paciente, né? Porque muito antes era testado erros e acertos até você chegar no protocolo adequado. Então, com certeza hoje a gente está percebendo então a possibilidade da maior parte dos pacientes chegarem muito bem na idade adulta e continuarem na expectativa de um dia serem avós, né? Como eu aqui. Qual que seria a sua recomendação? O que precisa ser olhado nesse paciente mais velho? E o que ainda a gente precisa fazer para que a gente consiga ter esse olhar multidisciplinar para a pessoa com talassemia na segunda idade? Então, as potenciais ou possíveis complicações de quando a gente fica mais velho com talassemia são basicamente as mesmas de uma pessoa sem talassemia. Então, nós temos mais preocupações em relação a diabetes, osteoporose, doenças do rim, e nisso precisa ter tomar cuidado. Em relação à diabetes, precisa evitar o uso excessivo de açúcar. Isso precisa ser feito sempre desde criança, esse é o ideal. Evitar, se possível, os refrigerantes, as bebidas açucaradas. Com relação à osteoporose, é fazer exercícios físicos. Isso é importante principalmente em talassemia, onde pelo acúmulo de ferro em si e provavelmente por alguns dos remédios que se toma no tratamento de talassemia, pode favorecer uma diminuição da massa dos ossos, a osteoporose. Então é importante que as pessoas com talassemia também façam exercícios físicos. Me fala uma coisa, a gente percebe muito as pessoas planejando ou sonhando em ter filhos, né? Então, para que essa fertilidade, seja normal numa pessoa com talassemia, quais são os cuidados que na primeira infância, primeiros anos, os médicos e o próprio paciente precisam ter para que a fertilidade não seja prejudicada? Na talassemia, são 2 fatores os mais importantes. São as transfusões de sangue e a terapia quelante. As transfusões de sangue, sempre manter a hemoglobina acima de 9 ou 10. Nunca deixar a hemoglobina ficar abaixo de 9 ou 10. Se a hemoglobina ficar acima de 9 ou 10, o crescimento é normal. O outro fator importantíssimo, a terapia quelante para reduzir o acúmulo de ferro. Para isso, precisa usar o remédio todos os dias, desde pequeno. Se fizer a terapia transfusão, mantendo a hemoglobina acima de 9 ou 10, e se fizer a terapia quelante todos os dias, a criança vai desenvolver normalmente, vai se transformar numa mulher ou um homem que pode ter filhos e vai poder ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Então, se tiver alguma dificuldade depois com hormônios também, você tem visto que a gente consegue também ajudar aqueles que não tiveram na infância o melhor cuidado? Então, os hormônios ajudam muito. O que é importante é sempre retirar esse excesso de ferro, porque o excesso de ferro pode atingir os órgãos que vão levar uma mulher a poder ficar grávida ou um homem poder ter a fertilidade de
de ter filhos. Então você vê que o ferro é o grande vilão, né? Então temos que ficar longe do ferro, temos que... E assim, uma coisa que é interessante, o ferro da comida, que na minha época de criança era proibido, não come feijão, não come lentilha, a gente sabe hoje que esse ferro não influencia muito. O grande vilão é o ferro da transfusão. O grande vilão é o ferro da transfusão. E isso que é importante. Quando se mantém a hemoglobina elevada, as transfusões regularmente, não se absorve tanto ferro da alimentação. Então, se você faz o tratamento direitinho, não tem tanto risco de você comer alimentos ricos em ferros. E vitaminas, assim, a gente já vê que o Brasil tem muito sol, tem frutas, verduras, né? Então, se tiver uma alimentação saudável... Então, a melhor vitamina está na quitanda ou na feira. Se você tiver uma alimentação saudável, toma sol, brinca fora no sol, você quase não vai precisar de vitaminas. Nos últimos anos, com os avanços da medicina, a gente também tem aumentado a esperança dos pacientes muito jovens de conseguirem ter uma vida livre da talassemia no futuro. Qual que é o seu conhecimento? Compartilha com a gente em relação ao transplante de medula óssea e o que ele representa para os pacientes mais jovens. O transplante de medula óssea em talassemia já é um tratamento que já tem mais de 30 anos. No início ele era muito arriscado. Existia um risco de complicações do transplante e isso podia até causar a morte. Hoje em dia, teve um avanço tão grande no transplante que é um tratamento muito mais seguro do que era mesmo há 10 anos atrás. Então hoje, se existir um doador compatível que possa doar o que nós chamamos de medula óssea para uma pessoa com talassemia, a possibilidade de cura é muito grande. E isso é uma cura onde a pessoa não precisa mais de transfusões de sangue e vai precisar de, eventualmente, um pouco de quelação só para tirar aquele excesso de ferro, mas fica curada. E o futuro seria a terapia genética, onde se faz uma mudança do gene da pessoa sem precisar de um doador. Isso se espera que esteja disponível nos próximos 5 anos. Então, que ótimo. E você acredita que o transplante é uma coisa que tem que ser conversado bastante entre a família e o médico e é indicado para pacientes até que idade? O transplante deve ser, como qualquer terapia, deve ser sempre discutido com o médico. É uma opção terapêutica e deve ser avaliado se a pessoa tem um doador compatível ou não e, em comparação ao tratamento tradicional, quais são os riscos e benefícios de cada um deles. E até que idade? O ideal é fazer o transplante o mais jovem possível. As pessoas mais velhas frequentemente têm algumas outras complicações pelo tratamento antigo que podem dificultar o transplante. Então, o ideal seria fazer em pessoas mais jovens. E essas terapias gênicas, que mais e mais a gente vai começar a escutar sobre isso. Em breve vai estar também disponível para ser ampliado o número de pacientes que vão poder usufruir dessas novidades. Então, o panorama para a talassemia está ensolarado. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Doutor Fernando, obrigada por estar aqui com a gente. Gente, você que está assistindo, se você gostou, dá um like. Muito obrigado, Merula. E se você tiver perguntas sobre a talassemia, consulte a Abrasta ou o seu médico. Isso aí, gente. Curte a página.